Jorge, vamos conhecer o primeiro convidado que temos por Skype, Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Bem-vindo, Carlos Aires, à Sociedade Civil, e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, muito obrigado. É um gosto estar na Sociedade Civil, é um gosto estar consigo, Luís de Castro, e antes de mais é um gosto estar com o meu colega e também amigo, secretário de Estado, o engenheiro Jorge Delgado, e temos aqui uma sessão basicamente com engenheiros, o engenheiro Paulo Cruz, o Rui Calçada, e portanto é com certeza uma boa jornada dedicada à engenharia. Carlos, e por falar nisso, qual o ponto de situação, como está de saúde, ou como estão de saúde, as nossas infraestruturas? Bom, repetindo um pouco o que o Sr. Secretário de Estado disse, vamos ver, há aspectos a melhorar, sempre, obviamente, mas os portugueses têm normalmente a memória muito curta. Nós esquecemos do que era este país há 30 anos atrás. E quando olhamos para hoje, obviamente que há muita coisa por fazer, mas as coisas estão incomparavelmente melhores, obviamente. E já foi aqui dito que, nomeadamente, as infraestruturas de Portugal, que é uma casa de engenheiros, uma casa de engenharia, com uma tradição muito grande, apesar de ter, na altura, feito aquela fusão polémica, ainda hoje eu continuo a questionar-me se foi boa ou não, entre a Refer e as estradas de Portugal. A verdade é que tem um corpo de engenheiros e tem um corpo de saber que os portugueses podem ter garantias. O que é que está mal ainda? Obviamente está mal na rodovia, que está praticamente resolvida. Falta o que chama-se os missing links, que são as ligações que estão por fazer ainda, e ligações fundamentais sobretudo para alavancar a economia e para dar alguma coesão territorial. E, portanto, aí estamos conversados, falta muita coisa por fazer. Depois, fruto daquilo que foi o desinvestimento na ferrovia, porque, na verdade, isto parece irónico, mas quem investiu na ferrovia foi a monarquia, e depois, a partir daí, fez mais alguma coisa, obviamente, mas toda a gente é unânime a reconhecer que, nas últimas décadas, obviamente que houve um desinvestimento grande, deixou de se apostar em novas linhas férreas, e, portanto, e até no próprio material circulante, sobretudo depois da crise do subprime a partir de 2009, e portanto chegámos a uma situação que felizmente tem um novo caminho à vista. Esse caminho já foi iniciado, esse caminho consta obviamente do PRR e consta também do PNI 2030, e é um caminho que está em marcha para tornar a ferrovia como um transporte preferencial, amigo do ambiente e sobretudo eficaz. E também que quero aqui manifestar um maior agrado com que foi anunciado no PRR finalmente a criação de uma linha dedicada entre Lisboa e o Porto, ou Porto e Lisboa, como se queira, mas é uma linha que certamente vai permitir, não diria que é alta velocidade, mas velocidade elevada, fazer uma ligação rápida entre Lisboa e Porto. Não faz sentido que não exista essa ligação. Nesse contexto, também digo que, uma vez que as ligações aéreas abaixo dos 600 km serão suprimidas na Europa, quer dizer que vai deixar de haver uma ponte aérea entre Lisboa e Porto, e bem, também, e vai também possivelmente deixar de poder ser feita uma ligação aérea entre Lisboa e Madrid. E, portanto, nesse contexto também temos que pensar numa ligação rápida entre Portugal e Madrid, e o centro de Madrid, ou outra estação qualquer que esteja servida por alta velocidade em Espanha, porque há muitas mais, para fazermos esta ligação para nós. Carlos Mineiro Alves, já daqui a pouco vamos recuperar o investimento na ferrovia. Permita-me perguntar-lhe qual é a vossa opinião sobre o novo aeroporto de Lisboa. Bem, o novo aeroporto é um processo, eu estou a fazer uma apresentação que lhe chamei a Never Ending Story. Na verdade, eu penso que o regulador acabou por prestar, estou a falar da ANAC, um serviço inestimável ao país, porque passado um ano veio reconhecer o que já devia ter reconhecido há um ano atrás. É que existia uma lei que as autarquias tinham o poder de veto sobre adaptação de uma base aérea para fins comerciais.
E depois, a segunda questão que a ANAC coloca, e essa então para mim é fatal, é dizer que, do ponto de vista do regulador, aquela infraestrutura aeroportuária para uso militar não tem qualquer condição para ser utilizada para voos comerciais e, sobretudo, basicamente para longo curso. Ora bem, quando o Sr. Ministro das Infraestruturas e Ambiente coloca ou anuncia que vai fazer uma avaliação ambiental estratégica limitada a 3 opções, que também parece um pouco estranho, normalmente as avaliações ambientais estratégicas têm que considerar mais do que isso. Estamos aqui a falar, com certeza, de uma comparação de avaliações de impacto ambiental entre 3 soluções. Há uma solução que acaba por cair por terra e que estava em 2 delas, que é o Montijo. Quando o regulador diz que aquela infraestrutura não tem condições para voos comerciais de longo curso, quer dizer que aquela ideia nova e imaginativa de considerar Portela mais Montijo, depois a outra era considerar Montijo como aeroporto principal mais Portela, e, portanto, essa do Montijo como aeroporto principal caiu. Voltámos ao princípio, temos 2 em confronto. Temos a Portela mais a base aérea 6, que também, na opinião do regulador, não tem condições, e temos a construção do novo aeroporto de Alcochete. Eu tenho uma secreta esperança que, à semelhança da boa decisão que foi tomada, em ser feita a ligação rápida entre Lisboa e o Porto, que se faça o que o país merece e o que as gerações vindouras merecem. Endividemos, se for necessário, porque há um contrato, onde eu desconheço os contornos que o contrato tem, mas pelas declarações feitas, que é pela Ana Vancy, que é pelo Sr. Ministro, não há direito a indenizações, e a Ana Vancy diz que não faz qualquer exigência que seja no Montijo em qualquer outro lado. Eu, portanto, acho que devemos olhar para o futuro, acho que devemos olhar para as gerações que vêm, que vão ter que pagar uma dívida pública, obviamente, mas que paguem a dívida e tenhamos, finalmente, uma solução que tenha perenidade, que se permita inserir numa lógica de um hub aeronáutico de charneira entre a América, a África e a Europa, e também articulada com a via férrea e com aquilo que são os desígnios de um país que tem que tirar partido da sua periferia, porque um país periférico não podem ser só as desgraças, mas a periferia também pode ter vantagens. E neste caso a periferia atlântica, que nos dá uma proximidade às grandes rotas, ao Canal do Panamá, e juntamente com a aposta na via férrea, nomeadamente com uma plataforma logística, curiosamente também está sob a gestão da mesma concessionária, que é o aeroporto de Beja. Portanto, nós temos aqui que repensar toda a questão da nossa política aeronáutica, da política de articulação com as rotas comerciais e dos interesses estratégicos que Portugal tem, para se colocar no mundo. E, portanto, nessa perspectiva, é óbvio que Portugal necessita de um grande aeroporto, de um aeroporto adequado, e esse aeroporto não existe e não é com soluções complementares que nós vamos lá. Na verdade, ninguém sabe quanto é que pode custar fazer o aeroporto de Alcochete, que não pode ser faseado com uma pista só, porque isso seria Portela mais Alcochete, era Portela mais um. Temos que abandonar a Portela definitivamente e ter um aeroporto em condições. E não é tão difícil de fazê-lo assim, porque há um contrato que seria pago uma parte dessa questão com taxas aeroportuárias e, obviamente, que havendo um esforço financeiro que os portugueses aceitarão e compreenderão, mesmo que aumente a dívida pública, que Bruxelas terá que aceitar, porque ao não aceitá-lo está a castrar a recuperação da soberania aeroportuária e dos interesses económicos de um Estado-membro. E eu acho que para mim, e na nossa ótica, é uma solução que será, obviamente, inevitável, porque não acredito que o regulador agora volte com a palavra atrás, dizendo que um aeroporto que não tem condições para voos de longo curso nem para exploração comercial ainda o pode ser outra vez. Mas eu, perante o que se tem passado nesta never-ending story, eu já admito todas as possibilidades. Mas eu, como português, como cidadão, como contribuinte e como engenheiro, eu lembro-me aquela célebre frase que esteve nas paredes de um paredão ali no Alqueva, e julgo que é a altura de pôr a mesma coisa. É construam, não é com linguagem alentejana, construam, por favor, e comecemos já a fazê-lo, porque amanhã é tarde. Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos deixou
aqui no Sociedade Civil. Bem-aja, saúde Muito obrigado. e até uma próxima. Obrigado. Viva Carlos.